Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vim aqui rapidinho para mostrar para vocês como funciona, como que é o formato, né? Qual que é a utilidade do bico de agulha numa turbina Pelton. Vamos lá? Aqui com dois bicos de agulha e eu quero mostrar para vocês como que ele é construído. Eu vou desmontar aqui e vou apresentar para vocês. Muitos dos nossos inscritos têm perguntado, né, qual que é a função do bico de agulha. Eu tenho aqui uma roda Pelton, é uma roda de 240 milímetros, ela tem 55 milímetros de largura de cada pá e aceita um jato de até 25 milímetros de diâmetro. Ela é toda fundida em alumínio, né, tem 20 pás então, depois ela é furada para o diâmetro do eixo quando tem mancais, ou diretamente no eixo do gerador. E aí existe, né, falando em turbina Pelton, dois tipos de bico. A setia, né, ou setia, como quiserem chamar, é um bico que ele é calculado e ele é furado para o volume de água. Ele tem um formato cônico e aí lá na ponta lá é feito cálculos e determinado qual que é o diâmetro para uma determinada vazão de água, para uma determinada queda, né, para um determinado desnível. Então, nesse tipo de bico, normalmente você tem um registro de esfera ou de gaveta para poder estar acionando. E aí, quando ele está todo aberto, ele mantém aquele fluxo constante, você não tem possibilidade de variar o fluxo no bico, mas existe a possibilidade de variar no registro. Porém, como o registro restringe a água antes do ponto final do bico, existe uma perda muito grande de eficiência no sistema. Então, o bico de agulha ele veio para resolver essa situação. Tem aqui, como eu falei, dois bicos de alumínio, né? Isso aqui vai os dois na mesma turbina, eles vão trabalhar nessa posição. Um vai jogar de cima, o outro vai jogar daqui, né? Vamos colocar a roda aqui para vocês terem uma ideia. Então, um vai trabalhar nesse sentido e o outro vai trabalhar nesse sentido. E aí ela vai poder operar aí com dois bicos simultaneamente. Esses bicos aqui, eles são de 20 milímetros, eles foram projetados para uma queda, para um desnível de 40 metros e 15 litros por segundo. Então, falando do bico especificamente, né? Vejam aqui, ó, eu tenho um manômetro aqui. Eu coloquei só em um bico, porque como os dois vão trabalhar simultâneos, eu vou poder registrar a pressão do cano, né? O desempenho do bico aqui nesse manômetro. Mas vamos lá, vamos desmontar então para vocês verificarem. E essa é a grande diferença, né, do bico de agulha para a setia ou setia. Olhem aqui, ó. Vou abrir ele, desmontar. Vocês vou pegar esse aqui que está mais fácil. Abrir um pouco aqui. E conseguir ele é rosqueado, ó, tem uma borracha aqui para vedação, tem outra borracha aqui para vedar o furo da parede da caixa da turbina. E aí não tem risco de ter vazamento por aqui e nem ter vazamento diretamente do bico, né? Aqui está a agulha então, ó. A agulha ela tem que ter um formato característico. Vejam que a água vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai entrar aqui e vai escorrer, né, no sentido da ponta da agulha. Então não tem aresta viva, né? Então a água acaba fazendo um movimento suave aqui e se direcionando para o bico, né? Eu vou mostrar um detalhe aqui interessante do bico, ó, que é importante. Os cálculos, né, definem a abertura interna desse bico. Mas como o jato ele gera uma certa turbulência, para que ele tenha uma uniformidade, consiga ter um avanço interessante, a gente faz um ângulo aqui, ó, externo também, ó. Vocês veem aqui que tem um ângulo, e aí aqui é a definição do diâmetro do bico, mas ele tem um ângulo aqui que permite criar uma pequena turbulência aqui e faz com que o jato se direcione mais uniformemente. Então, como existe a possibilidade de trabalhar com diferentes vazões, no registro de gaveta lá, a gente não consegue manter a pressão constante
Já o bico de agulha ele permite você variar a vazão de 0% até 100% quando ele está todo aberto e manter a pressão da água constante. Por exemplo, se você tiver 10% da turbina do bico aberto, injetando água na turbina, você terá uma pressão constante, como se tivesse com ele todo aberto. Diferente do registro de gaveta lá, que você vai cortar a pressão antecipadamente, e aí, claro, vai diminuir a velocidade lá da frente da turbina, a força, mas não é de uma maneira uniforme e o aproveitamento, então o rendimento da turbina cai muito. Já o bico de agulha permite que esse rendimento aí se mantenha numa faixa de 90% a 98% sem perdas, então. Agora vejam aqui, ó. Essa é a parte da agulha, né? Ela é construída, essa aqui especificamente em alumínio, e aí ela vem aqui atrás e tem o registro aqui, e aqui dentro a gente faz os embuchamentos para que não haja vazamento. E esse próprio corpo de registro aqui acaba permitindo centralizar a agulha para que não haja desvio de jato. Porque um bico de agulha, se ele não estiver bem centralizado, o rendimento dele acaba sendo muito prejudicado, porque ele vai direcionar o jato para um local que não é o meio da pá. E aí, com certeza, ele vai perder eficiência. Então, vejam, eu vou fechar aqui, ó. Agora ele é rosqueado, né? Roscável, então. E aí a gente consegue... Eu vou ter que abrir ele aqui para ele chegar na borracha. Ó, está vedado, né? E se eu fechar aqui 100%, mesmo tendo um registro, a gente sempre põe, né, um registro antes para poder fazer alguma manutenção, mas ele consegue fechar praticamente 100% da água, vai ficar pingando aqui quando ele estiver fechado. E aí quando eu começo a abrir ele, eu vou liberando então um percentual do bico, e aí como a água ela sai daqui, ela vem, ela centraliza no jato. Então nessa situação que ele está aberto aqui, a gente pode considerar que tem aí 10% do bico aberto. Aí eu vou abrindo, né? Vou imprimindo força e potência na turbina, porque o volume de água vai aumentando. Porém, a rotação da turbina ela permanece igual, ou seja, a velocidade na saída do jato ela é sempre constante, independente do volume de água que eu estiver injetando aqui. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Mas mais assim para justificar qual que é a importância do bico de agulha para a turbina Pelton. Então o bico de agulha ele permite que a turbina Pelton funcione no seu máximo, ou seja, na sua melhor potência. Se inscrevam no canal, deem um joinha no vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo.